Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Daniel Lopes, é um enorme prazer contar com a sua audiência. Eu quero dizer para você rapidinho que a gente está no penúltimo dia aí das inscrições com 50% de desconto para o nosso grupo de estudos Claus, Cristianismo, Linguagem e Autonomia Social. É um grupo de estudos ali acadêmico, um mergulho profundo no conhecimento, eu tenho certeza que você vai gostar demais. Aproveite, o link está aqui embaixo, só nesses últimos dias, ok? Lembrando a vocês que na minha livraria, na livraria Daniel Lopes, você já tem acesso a uma seção na livraria que tem os livros que serão usados no nosso grupo de estudos. Então você pode clicar também aqui embaixo e já acessar a lista dos livros que a gente vai abordar, tá certo? E com um desconto especial, como sempre, ok? Então vamos lá, pessoal! Estão chegando para aquilo que lá nos Estados Unidos eles chamam de endgame, ou seja, está chegando ali a hora da verdade, está chegando a hora H, com H maiúsculo, está chegando o momento em que eles vão tentar de tudo aí para fazer reverter a situação aqui no Brasil em termos ali dos jogos de poder. E por que eu estou falando isso? Que basta você ver como é que a ofensiva ela se intensificou grandemente nesses últimos dias, né? É multidimensional, né? É mídia, é Big Tech, Big Money, são grandes grupos ali, são informações dos mais variados tipos ali, da área jurídica, área cultural, da área social, da área histórica, da área acadêmica, tudo tentando dar uma esgarçada no tecido da sociedade, no tecido social. E aí, é claro, crise sanitária aí numa situação muito estranha também, e é triste ver, né, que tem muita gente aí que torce, né, tem uma esperança de que o Brasil chegue a ver aí 5 mil óbitos por dia, porque eles acham que se acontecer isso, eles vão conseguir justificar uma troca de poder, ou forçar a barra para uma renúncia, ou clamar aí por ajuda internacional, né? Deus queira que não, mais ou menos aquela mesma visão que eu já falei com vocês, né, que o apresentador americano Bill Maher, ele ficava torcendo, né, para os Estados Unidos entrarem numa recessão para ver se assim retirava o presidente, né? E o pessoal falava, poxa, mas vai ser muito ruim para os menos favorecidos, né? O pessoal, como é que a recessão prejudica muitas pessoas? Ele falou, mas recessão a gente recupera depois, agora outro mandato desse presidente aí ninguém aguenta. Então, mais ou menos aquilo que viu lá, estamos vendo aqui também. Agora, para que haja, né, essa situação toda, a gente está começando a ver enquanto isso, né, infelizmente, algumas situações pontuais, mas que devem trazer muita atenção. Começamos a ver algumas situações no estado de São Paulo e algumas situações lá para o Nordeste, viu algumas questões no estado da Bahia, de pessoas começando a invadir os supermercados, né? Os supermercados ali em busca de alimento. É claro que nem sempre o pessoal está ali para pegar alimento, mas esse é um negócio que a gente tem que ficar atento, porque se isso se tornar uma moda, se esse negócio começar a escalar, aí fica o negócio preocupado, né? Esse talvez seja aquele sonho, né, do Karl Marx, que dizia, né, que os comunistas não desejam esconder as suas reais intenções, que são baseadas, só pode ser concluídas com a derrubada abrupta de toda a ordem social vigente, né? Essa seria a deixa perfeita aí para eles avançarem essas etapas, né? Que etapas essas que eu já elenquei aqui do ex-envolvido lá com a parte de inteligência dos russos, o Yuri Bezmenov, né? Para as 4 etapas da mudança da ordem. A penúltima etapa é a etapa exatamente de crise, né? Onde o tecido da ordem social é esgarçado ali e a ordem social é colocada em xeque. Aí depois que eles conseguem tomar o poder, vem a fase da normalização, normatização, que é mais ou menos o que está acontecendo lá, infelizmente, nos Estados Unidos, né? Agora, o que é curioso, né, é que mesmo com esses esforços multidimensionais, quase onipresentes, quase ubíquos, a popularidade do governo ainda não caiu no ponto que eles imaginavam, né? Eles achavam que com toda essa pressão ali, com todo mundo trabalhando juntinho ali para tentar colocar em alta, né, os problemas ali da atual gestão, mesmo assim não caiu a popularidade e a aceitação tanto quanto eles imaginavam. Agora, a gente tem que perceber que, por um lado, é possível governar mesmo com a popularidade não muito boa, isso já aconteceu várias vezes nas gestões anteriores, mas agora, por outro lado, também é muito difícil você retirar do poder um governo que ainda tem uma popularidade considerável, né? Então, é por isso que
a outra gestão lá da presidência da Câmara não conseguiu tocar para frente os dezenas de pedidos ali de impedimento, né, de impeachment, porque não tinha essa pressão nas ruas suficiente, né? Então, pessoal, esse aqui é o grande problema, né, que a oposição está enfrentando hoje, que mesmo com força total ali, tentando minar as forças ali, minar a imagem do governo, não conseguiram fazer cair tanto a aceitação e a popularidade assim. Porém, tem um detalhe importante para a gente analisar. Vocês perceberam que aquela história que começou no início do ano de insistir no impeachment e também a questão da cassação da chapa, vocês perceberam que isso se dissipou, que não se fala mais? E aí está um grande detalhe que a gente precisa ficar atento, porque isso vai envolver toda a estratégia comunicacional, tudo que a gente vai ver no noticiário daqui para frente, porque eu já disse para vocês, a partir do ano de 2021, tudo que acontecer é pensando em 2022. Tudo que de positivo, de negativo, de estranho, todas as coisas trazidas vão estar tentando, de alguma maneira, contribuir para um resultado ou outro para o ano que vem. Então, vocês perceberam, né, que aquele papo de pedir impeachment incessantemente, ele minguou um pouco, né? Agora eles estão conclamando ali uma ajuda internacional, estão tentando viabilizar isso. Agora, isso, obviamente, porque a gente tem, né? Por que eles pararam de falar isso? Porque a mudança lá na presidência das casas legislativas trouxe um cenário menos favorável, né, para essa questão toda. Agora, se com o ex-presidente da Câmara nenhum dos dezenas de pedidos de impeachment foram apreciados, hoje menos ainda, tá? E, claro, você pergunta por que não apreciaram o pedido, porque eles sabiam que não havia voto suficiente. Se eles ficam vencidos nesses votos, eles ficam desmoralizados e às vezes o governo até sobe a popularidade, vencendo uma tentativa de impedimento. E além disso, eles sabiam que não tinha voto suficiente, nem pressão também nas ruas que justificasse algo dessa natureza. Mas tem outro porém aí, esse é o porém que é o grande recado, é o grande aviso que eu quero deixar para vocês hoje, né? Quando nós pensamos em impeachment, por exemplo, a primeira coisa que vem à cabeça é quando recentemente o PT saiu, né, e o Temer entrou. Mas, se a gente andar um pouco para trás no tempo, a gente vai lembrar de quando a esquerda fez de tudo para tirar o ex-presidente Collor do poder. E ali eles foram muito gulosos, foram com muita sede ao pote e queimaram a largada. E aí é aí que você tem que ficar atento. Por quê? O que aconteceu? Ficaram lá fazendo movimento para tirar o ex-presidente e aí, depois que ele saiu, né, depois daquela situação toda ele saiu, eles acharam que nas eleições seguintes venceriam com grande facilidade. Porém, o que eles não anteciparam é que o vice, que era o Itamar Franco, ele fez um governo de coalizão, ele trabalhou bem, né, e conseguiu ali emplacar o seu candidato. Você lembra quem venceu na época lá o FHC, né? Naquele momento, eles aprenderam, o pessoal da oposição, que talvez, naquele caso, teria sido melhor deixar o presidente ficar minguando até a época das eleições. O presidente saindo antes deu oportunidade de que um outro governo provisório entrasse, fizesse ali um bom trabalho e deixasse eles sem popularidade, sem força para conseguir conquistar as eleições daquela época. Então, se por um lado eles não querem correr o risco de deixar o atual presidente concorrer novamente, por outro lado, muitos acham estrategicamente melhor ir deixando o negócio minguar até o fim, né? Ficar batendo até chegar a época das eleições, né? E aí, pessoal, como parece que a nova gestão ali americana, que é, por incrível que pareça, sedenta, né, por conflitos, você lembra que o ex-presidente americano Obama foi o único presidente que nos seus 8 anos esteve em conflitos internacionais todos os dias da sua gestão. O que não aconteceu foi totalmente o inverso com o último presidente americano, vocês sabem disso. Então, como essa nova gestão americana sedenta por conflito ainda não decidiu o que vai fazer com o Brasil, eu acho que ainda vai ter algum tempo aí dessa estratégia multidimensional de desgaste. Então, nós estamos vendo dois lados aqui. Um grupo da oposição que quer ficar desgastando o presidente até
a época das eleições, não tirando ele antes, para não dar margem de ter um governo provisório nesse meio tempo aí que consiga fazer um bom trabalho e cresça na aceitação popular. Por outro lado, você ainda tem grupos que querem tirar logo, né? Mas esse tirar logo seria não por meio de parece que ainda hoje o impeachment está uma realidade meio distante, seria através de forçar a barra para uma denúncia ou pedir essa ajuda internacional. Mas para isso, eles esperam que eles estão ali vendo se aumenta, né, o número de óbitos por dia. Então, você vê que situação esdrúxula em que a gente se encontra, né? Mas eu já disse para vocês, ao contrário do que a gente vê ser valorizado na mídia, né, que são não sei quantos óbitos diariamente, falando, né, criticando a gestão governamental pela questão dos imunizantes, nós vemos aí que o governo fechou uma compra de quase 140 milhões de unidades do imunizante. O governo brasileiro é o primeiro em termos de taxa de imunização do seu povo, da população, entre os BRICS, os países ali dos emergentes globais. O Brasil está na frente de México, Índia, Dragão Vermelho, África do Sul, de vários desses outros países, a Rússia também. E quando você vê o número global, número total de pessoas imunizadas, o Brasil está em 6º lugar com mais de 13 milhões de pessoas que receberam imunizantes. Então, esses detalhes, né, esse jogo da propaganda, esse viés midiático, esse spin da notícia, né, esse encaminhamento, né, do discurso, a gente tem que ficar muito atentos também, porque o conflito da propaganda, né, a disputa do controle, da percepção da realidade está indo para um nível assim máximo, né, de atuação. Então vamos ficar muito atentos aí para os próximos movimentos. Forte abraço para vocês. Fique com Deus. Dá uma olhadinha lá no curso para você vir estudar conosco. Examine todas as coisas que tem que é bom. Valeu!